Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para conversar com vocês sobre um tema que é extremamente importante, que é o tema da diabetes. Nesse programa, que é o Saúde em Série, e que hoje estará conosco a doutora Larissa Pimentel, que vai nos esclarecer alguns pontos relacionados ao diabetes. Doutora Larissa, muito obrigado por ter vindo e nós gostaríamos de começar a nossa conversa acerca de o que vem a ser o diabetes. Olá, Kênio. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, pela oportunidade da gente falar esse tema realmente tão importante. Na verdade, assim, a definição de diabetes é uma doença crônica, certo? Onde a gente vai ter o diagnóstico dela sendo dado através da elevação das taxas de açúcar no sangue dos pacientes, tá? O que é importante a gente saber? É porque sendo o diabetes uma doença crônica, ela é uma doença que muitas vezes ela é assintomática. Então a gente não tem sintoma nenhum e a gente já tem o diagnóstico da doença. Claro que quando ela está em níveis mais avançados e quando a gente tem descompensação do quadro, a gente pode ter alguns sintomas, onde os pacientes podem ter aumento das vezes que urina, então o paciente acorda algumas vezes para urinar à noite, aumento da fome, então o paciente tem aquele desejo de comer mais o tempo todo, aumento da sede, podendo levar até, mesmo aumentando a ingesta de alimentos, uma perda de peso. Então o paciente está comendo mais e está perdendo peso. Esses são sinais de alerta, mas a gente tem que ficar realmente na mente de que ela pode abrir o quadro de uma forma sem sintoma algum. Por isso que a gente precisa realmente estar rastreando aí na nossa população. Doutora Larissa, e assim, é tão importante conversarmos sobre diabetes, principalmente porque nós temos um quantitativo de pessoas muito grande com a doença, não é isso? Exato. A gente tem, Kênio, dados muito alarmantes, né, da doença, onde a gente tem aí mais de 400 milhões, né, de indivíduos no nosso planeta aí que têm o diagnóstico de diabetes. A gente tem dados de 1 em cada 10 pessoas tem diabetes. E o que eu acho mais importante a gente destacar é que metade desses pacientes, ou seja, 1 em cada 2 pessoas, ainda não tem diagnóstico. Então, por isso a nossa preocupação de alertar a população a respeito da doença. Isso é muito importante. E agora, dia 14, é o Dia Mundial do Diabetes, né? Exato. Nós temos alguma coisa o que comemorar nesse dia? Na verdade, comemorar bem, não. Na verdade, a ideia do chamado Novembro Azul, né, onde a gente tem esse Dia Mundial do Diabetes, especificamente no dia 14, que é uma data que vem sendo proposta desde 1991, é que a gente faça uma conscientização e incentive principalmente a prevenção da doença. Esse é o principal objetivo da campanha. Esse ano, Kênio, o tema da campanha é justamente intensificando a importância do trabalho multidisciplinar, onde o tema da campanha é os enfermeiros fazem a diferença. Por que isso? Porque o tratamento do diabetes, o acompanhamento, ele deve ser feito multidisciplinar. Além do profissional médico, principalmente na pessoa do endocrinologista, a gente deve ter a equipe da nutrição, a nutricionista, o nutricionista, o educador físico, a enfermagem, que está sendo muito importante agora na nossa campanha, mostrar o quanto ela deve estar envolvida com os cuidados e a educação em diabetes, que são pontos muito falhos, porque muitas pessoas têm a doença e não sabem informações a respeito delas, não sabem os cuidados que são necessários. E aí entra essa equipe toda multidisciplinar sendo fundamental para que a gente realmente tenha o tratamento efetivo do paciente. Exato. E uma coisa que é importante é acerca dos cuidados, né? A enfermagem ela está extremamente relacionada com a questão dos cuidados a esses pacientes. E quando a gente fala em cuidado, a gente tem que pensar que, na verdade, principalmente a gente tem que ter cuidados preventivos, né? Então, assim, que cuidados preventivos são esses que a população precisa ter para, obviamente, se prevenir do diabetes? O principal cuidado que a gente tem que ter, Kênio, principalmente é quanto ao nosso estilo de vida, tá? A adesão a hábitos saudáveis são fundamentais na prevenção, principalmente porque hoje o principal tipo de diabetes que a gente tem na população é o chamado diabetes tipo 2, que ele é secundário
a nossa grande epidemia de obesidade, porque a gente tem aí uma outra grande epidemia por trás desse diagnóstico de diabetes, que é a obesidade, que também é outra doença crônica. E aí o que é importante a gente fazer? A gente ter muito cuidado com nossa alimentação, né? Então instituir hábitos alimentares saudáveis, ter muito cuidado com o sedentarismo, que hoje, principalmente nesse momento agora pós-pandemia, né? Ou ainda durante a pandemia, porque ainda não saímos da pandemia, a gente ter cuidado em fazer atividade física regular, né? Claro, com segmento, com acompanhamento aí médico, com acompanhamento do profissional, do educador físico, não fumar, certo? Não tá tendo ganhos de peso aí excessivos, né? Por esses maus hábitos, ter cuidado com o seu sono, com os fatores de estresse, porque tudo isso são fatores que aumentam o risco do diabetes, da obesidade e, consequentemente, do diabetes, certo? Então, acho que a gente tem que se preocupar com o nosso estilo de vida. E o nosso mundo leva a gente a não ter estilo de vida tão saudável. Então, por isso que a gente tem que ter esse alerta e se preocupar um pouco mais com a nossa saúde. Isso é um fato, assim, com essa transição nutricional que a gente está vivenciando, né? As pessoas deixando de comer coisas saudáveis e comendo tudo processado, enlatado, cheio de conservantes, enfim. Isso tem, sobretudo, favorecido um quadro de obesidade e, consequentemente, de um quadro de diabetes. Um outro ponto que eu queria questionar, doutora Larissa, era relacionado ao tratamento. As pessoas ficam sempre pensando assim, bom, fui diagnosticado como um paciente diabético e agora? Isso tem cura? Como é que eu tenho que me comportar daqui por diante? O diabetes é uma doença que ainda não tem cura, certo? Mas a gente tem controle. Então, o paciente com diagnóstico de diabetes, ele pode ter vida normal, trabalhar, fazer suas atividades, desde que ele esteja com o controle glicêmico, com o controle das taxas de açúcar adequados, tá? Então, assim, o tratamento, ele consiste basicamente em um tripé, onde a gente vai ter o quê? O cuidado com a alimentação, então o tratamento nutricional faz parte do tripé, a atividade física e o tratamento medicamentoso. Que aí dentro do tratamento medicamentoso a gente tem um leque de opções, considerando tanto as medicações orais quanto a insulinoterapia, que aí vai ser indicada para cada tipo de diabetes e para cada momento da doença do paciente. Eu acho que isso é importante, assim, falar um pouco essa questão do tratamento para as pessoas terem noção de 2 pontos. Primeiro, que eles são portadores de uma doença crônica, então precisam estar o tempo inteiro alertas e cuidando, né, fazendo essa autogestão, né, que é da doença. E o segundo ponto é que, na verdade, assim, ela não tem cura, mas ela tem controle, e que esse controle depende de uma equipe multidisciplinar trabalhando, né, como a senhora mesmo colocou. Nutricionista, profissional da educação física, o papel do enfermeiro, que eu acho muito importante o que a sociedade está fazendo, resgatando o papel da enfermagem nesse processo como um todo do cuidado, né, que está à frente dessa discussão, e isso é um ponto fundamental. Uma outra questão, doutora Larissa, que eu queria trazer era a questão do momento que a gente está vivenciando, né? A gente sempre diz que vai fugir disso, não vai falar sobre isso, mas infelizmente não tem como. O paciente diabético é um paciente de risco para um quadro mais grave da Covid, não é isso? Então, assim, que cuidados esses pacientes têm que ter para que eles não incorram nesse risco, digamos assim? Exato. É impossível a gente não falar realmente nisso, porque eu acho que essa é uma grande preocupação, né, da população geral. E aí realmente a gente tem esses dados de que o paciente diabético descompensado evolui para formas mais graves da doença, certo? Do Covid. Porém, a gente tem que entender quando ele está descompensado. Porque o paciente descompensado, ele está num estado inflamatório, onde ele tem diminuição da sua imunidade, que a gente chama de imunossupressão. E aí, por isso, ele está mais em risco de evoluir para as formas mais graves. E é o que é importante para a gente refletir, que quem tem o diagnóstico de diabetes deve agora estar mais do que nunca preocupado com o controle do seu diabetes. Então, mais do que nunca preocupado com sua atividade, sua nutrição, sua alimentação, mais do que nunca preocupado em aderir a uma atividade física regular, mais do que nunca preocupado em fazer o seu tratamento
de forma contínua, de forma eficaz, de procurar o seu médico para poder fazer o acompanhamento, de retornar à sua nutricionista, né? De ver se está usando as medicações de forma correta, se está com as melhores escolhas para o tratamento, perder peso, certo? Buscar a perda de peso. Então, acho que essa tem que ser a preocupação. O que é que eu posso fazer, além de ter todos os cuidados, né, para não contrair Covid, uso de máscara, de álcool gel, mas eu, como paciente diabético, o que eu posso fazer a mais? Me cuidar ainda mais, redobrar meus cuidados para que a minha doença esteja bem controlada. Então, você se monitorizar, você está com acompanhamento com sua equipe, agora é mais do que fundamental. Isso é importante porque esse período de isolamento social, né, de quarentena, as pessoas ganharam peso, as pessoas ficaram sedentárias. Então, assim, será que a gente vai ter um aumento do quadro de pessoas diabéticas pós-pandemia? Sim, provavelmente sim. A gente já está, inclusive, encontrando isso nos nossos consultórios, né? Onde a gente está tendo aí, pelo ganho de peso, um aumento do diagnóstico de obesidade, do diagnóstico de diabetes, algo que a gente realmente já está evidenciando no nosso consultório. Então, a gente precisa fazer com que a população redobre esses cuidados. Às vezes a gente está lá em casa, pedindo seu delivery, sem estar preocupado com o que está comendo. Como você disse, é mais fácil a gente desembalar do que a gente descascar, é mais fácil a gente pedir uma comida do que fazer um preparo em casa mais saudável, mas a gente tem que pensar que esses nossos hábitos são fundamentais para que a gente realmente se previna dessas doenças. E esse é o principal objetivo das campanhas. A campanha visa a prevenção, porque eu quero que os pacientes, eu quero que a população não tenha diagnóstico de diabetes. E quem tem, tenha a sua doença controlada. Exato. Essa era do fast food é uma coisa impressionante, né? Vai tomando conta e as pessoas não vão se percebendo o que está acontecendo, né? Doutora Larissa, quem é que tem que ter mais cuidado? Assim, quem é a população que está sob maior risco, né, de desenvolver diabetes? Exato. Na verdade, assim, quando a gente tem essa casuística de cerca de 90% dos diagnósticos de diabetes serem o diagnóstico de diabetes tipo 2, a gente sabe que a população mais envolvida é a população obesa, então a população que tem o diagnóstico da chamada síndrome metabólica, que é obesa, hipertensa, tem elevação de colesterol. Essa é a população mais em risco, que junta com quem tem também história familiar. Porque a hereditariedade, então se eu tenho história familiar de diabetes na minha família, eu também tenho maior risco de desenvolver a doença, certo? Então essas são as nossas maiores preocupações. E aí, claro, a gente tem outros tipos de diabetes, mas numa prevalência bem menor, como todos conhecem o diabetes tipo 1, que é uma causa autoimune, que a gente tem aí 5 a 10% da população, tem algumas outras causas, mas a gente precisa se concentrar principalmente naquela causa prevenível, porque se eu mudo os fatores ambientais, ou seja, se eu faço com que meu paciente obeso perca peso, eu estou diminuindo o risco dele se tornar em um futuro diabético. Então essa é a nossa maior preocupação. Tem 2 pontos ainda que eu queria tocar, doutora Larissa. O primeiro deles é, quando a gente fala assim, hereditariedade, a gente está se referindo a pais e mães, a avós, qual é essa? A história familiar, principalmente de primeiro grau, né? Então aí pai, mãe, irmãos, e aí você vai olhar justamente nessa história, a história tanto de obesidade quanto do diabetes tipo 2, né? E aí normalmente tem várias linhas da família, linhagem aí da família que vem com essa história de diabetes, inclusive tem alguns outros tipos de diabetes que estão muito bem associados também à hereditariedade. Mas o diabetes tipo 2 também está associado a essa hereditariedade. Então a gente precisa também, dentro da investigação do nosso paciente, isso é mais um fator que contribui para o diagnóstico. Isso. E as gestantes podem ter diabetes, né? Diabetes gestacional. São os mesmos fatores de risco? São os mesmos... a hereditariedade é importante? Sim. Durante a gestação, Kênia, a gente aumenta o risco da gente também ter elevação dos níveis glicêmicos, da glicemia, né? Da glicose está mais elevada. Então, o que é que a gente tem que se preocupar na nossa gestação? Com esse mesmo estilo de vida. Então, a gente tem que se preocupar com a adesão alimentar da gestante, o ganho de peso durante toda a gestação, certo? Então, a paciente tem que ter um controle aí do peso durante toda a gestação. Antigamente, a gente achava que podia, tô grávida, tá liberado. Posso comer o que quiser,
porque eu tenho agora que sustentar 2. Então, qual era o conceito da gente? Eu tenho que comer por 2. E aí a gente vai vendo que esses filhos de mães diabéticas têm maior risco de diabetes, têm maior risco de síndrome metabólica, têm maior risco de obesidade. A gente já tem esses dados científicos. Então, por isso, a gente realmente precisa que nossa paciente aí grávida, nossas buchudinhas, tenham esse cuidado, porque afinal elas agora realmente têm que ter o cuidado por 2, né? Por elas e pelo bebê. Mas uma pessoa que desenvolve diabetes na gestação, ela após ter o bebê, ela continua diabética? Não, não obrigatoriamente. Mesmo que faça uso de medicamentos durante a gestação, pode ser que após a gestação não precise ficar fazendo uso. Mas aí a diabetes gestacional se torna mais um fator de risco para que essa paciente se torne diabética futuramente. Então, não obrigatoriamente ela vai se tornar uma paciente diabética logo depois do parto, mas o diabetes gestacional é um fator de risco para o desenvolvimento da doença. Então, para gestantes tem que se cuidar, não tem que estar comendo por 2, né? Como efetivamente as pessoas dizem. E assim, um ponto que eu também gostaria de ressaltar é a questão dos jovens. Então hoje a gente já consegue observar muito jovem com diabetes tipo obeso, óbvio, e com diabetes tipo 2, não é isso, doutora Larissa? Qual é a importância disso na nossa realidade? Justo, é a questão desse aumento, né, gente, da incidência realmente de obesidade na infância e na adolescência. Porque a gente sabe que muitas vezes, e aí aquele outro conceito que às vezes a gente tem mais antigo, né? Criança magrinha tá doente, né? Seu filho não ganha peso, tá doente. Pode dar tudo, dê doce, deixa ele comer enquanto pode, né? E aí a gente já gera esse hábito nas nossas crianças e adolescentes, a alta ingesta de teor de açúcar nos alimentos, né? Alta ingesta de carboidrato, e inclusive até a formação do paladar vai estar, as escolhas das nossas crianças vão gerar consequências para o resto da vida. Então tá lá, a nossa criança hoje de 5 anos levando lanche de refrigerante para a escola, comendo muito carboidrato, muito doce, e aí lá na frente sendo aí um paciente obeso, um paciente diabético. Então se a gente já puder instituir esses hábitos saudáveis desde a infância, essa é a situação ideal. É difícil, é bem difícil, é difícil resistir, né? E outra coisa também, estimular a prática de atividade física, porque mais uma vez essas crianças, né, e adolescentes estão penalizados com o sedentarismo, com o alto uso de telas. Então são crianças com muitas horas no videogame, no celular, no tablet, e isso também está associado ao aumento da incidência de obesidade. Então nossas crianças precisam voltar a brincar, a correr, a praticar esportes, porque aumenta o gasto energético e diminui aí também o ganho de peso e a chance de doenças aí futuras no decorrer da vida. Isso. E assim, comer coisas saudáveis, né? Assim, isso é tão importante. E os hábitos que se tinha anteriormente, eles foram pouco a pouco sendo degradados e hoje você vê crianças com Coca-Cola na mamadeira, né? Então, assim, coisas desse tipo e os pais, na verdade, acham que enquanto é criança pode, né? Então, aquilo que a doutora Larissa estava comentando. Mas um ponto que eu acho fundamental é principalmente isso que a doutora Larissa trouxe, de que se pensava sempre que diabetes era uma doença de pessoas acima dos 45 anos, né? Então, os rastreios, nós estávamos conversando antes, e davam para pessoas acima de 45, e hoje não. Então, todas as pessoas têm que fazer os exames, não é isso, doutora Larissa? Na verdade, a gente identifica, né, esses grupos e mesmo os assintomáticos, os que vêm aí nesse processo de ganho de peso, precisam ser rastreados quanto ao diabetes. E a nossa população precisa ter a noção de que essa doença, apesar de ser muito silenciosa, ela causa complicações gravíssimas. A longo prazo, a gente está diante de complicações crônicas que muitas vezes são irreversíveis. O paciente diabético, ele pode ter, por exemplo, retinopatia diabética, alterações da retina, e perder a visão plenamente e ficar realmente cego. A gente vai ter um paciente com mais risco de infarto, né, mais risco de derrame, do acidente vascular cerebral, só pelo fato dele ser diabético. Amputação de membros. Amputações de membros, onde a gente tem a neuropatia, a vasculopatia. Então, muitas vezes o paciente chega pra gente e ele não sabe que uma dormência no pé
pode ser um sinal de descompensação da doença, que uma visão turva pode ser um sinal de descompensação da doença. Então, por isso que todo esse cuidado em educação e diabetes, que a gente está evidenciando e está querendo conscientizar a população na campanha, é porque o paciente diabético ele também tem que conhecer sua doença. Muitas vezes ele não faz o tratamento correto porque ele não sabe o que pode acontecer. E aí ele chega, doutora, eu não sinto nada, para que eu vou mudar tanto minha vida, para que eu vou tomar tanto medicamento? Porque se você souber o que pode acontecer como consequência da doença, você pode ter um problema renal, e aí você pode evoluir para você precisar de terapia substitutiva, seu rim não funcionar mais e você está fazendo hemodiálise. Aí ele começa a ter um processo de conscientização e aderir à terapêutica, porque realmente a adesão da terapêutica, que no início da doença, ela faz muita diferença, entendeu? Então, se você no início da doença adere e consegue manter o controle, está altamente associado a menor incidência de complicações crônicas. Então, por isso, realmente a preocupação da gente em alertar. E aí todo esse mês a gente está aí com esse trabalho voltado à prevenção, à conscientização, a esse foco no trabalho multidisciplinar, para que a gente faça com que nossos pacientes tenham realmente as informações corretas a respeito dessa doença que hoje é tão prevalente. Muito bom, muito importante essa conversa para esclarecer as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo acerca dessa doença que é tão presente no nosso dia a dia. Só uma última questão que eu fiquei com vontade de perguntar isso. O que a gente escuta tanto as pessoas falando eu sou pré-diabético? Na verdade, que é isso? Existe sim esse diagnóstico. Pré-diabetes é um processo evolutivo antes de você se tornar diabético. Então, quem é o paciente pré-diabético? É o paciente que está em risco de se tornar diabético. Então, por que é importante a gente dar esse diagnóstico ao paciente? Porque a gente vai informar para ele que esse estado e que você está em risco de se tornar diabético, ele é reversível. Então o paciente vai entender que, agora se eu me instituir hábitos saudáveis, se eu perder peso principalmente, eu provavelmente posso não evoluir até o diagnóstico de diabetes. Existem alguns casos de pré-diabetes que já tem indicação de tratamento medicamentoso também, mas a maioria deles o tratamento com mudança de estilo de vida eficaz. E aí é um momento muito importante, porque normalmente o paciente está sem sintoma algum. E aí por isso ele precisa ter essa consciência de que, olha, eu estou tendo uma segunda chance, eu preciso mudar a minha vida. Se eu mudar, eu não vou evoluir para o diabetes. Na verdade, assim, nós nem precisaríamos chegar a isso, né? Essa mudança já teria que ser anterior. Mas se ainda existe essa chance que nós possamos aproveitá-la, né? Então, gente, eu acho que assim, vamos finalizando por aqui. Eu queria só passar a palavra para a doutora Larissa para deixar o seu recado final para vocês que estão nos vendo e nos ouvindo acerca desse dia 14 e acerca desse mês de novembro que é tão importante para a saúde das pessoas. Na verdade, só agradecer a oportunidade, o convite, né? Dizer que realmente esse mês de prevenção e de conscientização não é só novembro, é o ano inteiro, né? Porque a gente está diante aí dos pacientes com muitas complicações hoje em dia, cada vez mais pacientes com amputações, pacientes perdendo a visão. E como quando a gente se depara com essas complicações crônicas, sabendo que ao diagnóstico a gente pode prevenir todas elas através de informação correta, de instituição de tratamento correto e de uma equipe multidisciplinar acompanhando o paciente, eu acho que é o mais importante a gente conscientizar toda a população disso, né? Então, assim, se você realmente está aí sentado e não está pensando muito nos seus hábitos de vida, não está na correria da rotina, né? Que a gente hoje é muito difícil, a gente, não tenho tempo para treinar, para fazer uma atividade física, não posso me preocupar com a minha alimentação, mas aí está na hora de você parar um pouco, refletir, mudar enquanto é tempo, né? Porque tempo realmente é fundamental para o diagnóstico precoce e para o tratamento de forma correta para prevenir essas complicações crônicas. Então, obrigada mesmo, gratidão por ter essa oportunidade de a gente estar passando essa informação para o pessoal. Muito obrigado, doutora Larissa, foi super esclarecedor. Eu acho que assim, o recado está dado para quem está aí nos vendo sentado, né? Levante desse lugar, vamos dar uma caminhada, andar pelo menos, que esse comportamento sedentário certamente vai contribuir para que a gente tenha não só o diabetes, mas outras doenças que são também relacionadas a ele, né? Então, nós ficamos por aqui e aguardo vocês no próximo programa Saúde em Série.